juros rotativos do cartão vão acabar e o cartão de crédito também. Essa vem sendo a promessa do Banco Central. Mas será que vão mesmo? E se sim, o que vem no lugar? O que vai acontecer com o seu poder de compra? – 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O que explica esse endividamento crônico do nosso povo? A inadimplência, ano após ano, se mostra um problema difícil de ser solucionado. Alguns podem argumentar que é pelo espírito consumista do brasileiro, que gasta de forma desenfreada. Contudo, existe uma corrente que defende que o problema não é o brasileiro, mas os bancos daqui e, de certa forma, o governo. Afinal, quem é o culpado? Nosso país tem um histórico de altíssima inflação. Apenas nos últimos 30 anos, desaprendemos o que era ter uma moeda forte e estável. Por conta dessa história inflacionária, os juros também sempre foram bastante altos. Afinal, se as chances de eu receber meu dinheiro de volta são baixas, então eu vou cobrar muito para obter um retorno lucrativo. É como quando aquele seu amigo enrolado pede uma grana emprestada. Ele promete que vai te pagar no mês seguinte, mas não paga. 3 meses depois, ele finge que nada aconteceu. 6 meses depois, volta a te pedir dinheiro. Qual seria sua postura diante disso? Daria o dinheiro novamente com um sorriso de orelha a orelha? Ou ficaria reticente e diria que para emprestar, o dinheiro retornado deveria ser maior? Os juros e a própria análise de crédito, como sua pontuação no Serasa, funcionam de forma semelhante, mas elevado à enésima potência. Alguns podem até fazer uma análise mais ousada que o subdesenvolvimento do país favoreceu o consumismo exagerado da população. Então some uma cultura inflacionária, de juros altos e consumista, que você terá a receita do desastre. Um país endividado até os ossos. Segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Lojistas, a CNDL, cerca de 66 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil. Em março de 2023, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,32% em relação ao mesmo período de 2022. Além disso, em 12 meses, aumentou a quantidade de pessoas com dívidas atrasadas de 1 a 3 anos, chegando à marca de 13,1%. Assim, fica em evidência que a falta de educação financeira também contribui para esse péssimo cenário. De acordo com o levantamento do Banco Central, 70% das pessoas gastam todo ou até mais dinheiro do que ganham. Isso representa 150 milhões de brasileiros que não têm controle sobre a própria vida financeira. Por vezes, há pessoas que ficam inadimplentes por situações emergenciais, relacionadas à saúde ou perda de emprego, por exemplo. Mas também existem aquelas situações comportamentais. Quando uma pessoa tem dificuldade de se organizar para pagar as contas corretamente e não sabe fazer um planejamento financeiro mínimo. Esse é um exemplo clássico de quem vive um dia de cada vez. Ainda existe o superendividado, aquela pessoa que acumulou dívidas além de sua capacidade de pagamento. Ela não consegue pagar suas contas em dia, acumula juros e multas, sofrendo consequências negativas, como restrições de crédito, cobranças e até mesmo ações judiciais por parte dos credores. Um exemplo prático disso é aquela pessoa que só paga o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, entrando no rotativo do cartão. Essa é a maior cilada de todas. Você entra por conta de um pequeno descontrole e, quando menos percebe, tem mais dívidas do que consegue contar. As instituições financeiras concedem o crédito rotativo como uma modalidade de crédito para financiar a fatura do cartão, quando o usuário paga aquele famoso valor mínimo. Pagar o valor mínimo pode parecer bom naquela primeira vez que você não tem o valor cheio da fatura, mas quando você percebe os juros que vêm, o arrependimento chega. Você só pode usá-lo uma vez ao mês. Caso não consiga pagar o valor total da próxima fatura novamente, o banco tem a obrigação de oferecer uma linha de empréstimo com condições melhores que a do crédito rotativo. Isso porque crédito rotativo é sinônimo de juros absurdos e, para muitos, é sinônimo de endividamento certo. No último ano, a taxa média de juros cobrados pelos bancos nessas operações chegou a quase 500%. O rotativo abre caminho para que, uma vez endividado, você continue assim, como uma bola de neve em uma ladeira. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito, fixando ele em 100%, caso o setor não apresente uma sugestão que reduza a taxa. O projeto também permite a portabilidade gratuita dessa dívida, visando estimular a concorrência. A proposta gerou reações diferentes entre as instituições financeiras e precisará do aval do Banco Central. Para a Federação Brasileira de Bancos, limitar o juro pode gerar um impacto negativo no mercado e ter como consequência a restrição na oferta de crédito. Isso porque o teto nos juros do rotativo poderiam tornar uma parte dos cartões de crédito inviáveis economicamente, afetando a disponibilidade de crédito. A discussão acontece no momento em que a inadimplência do cartão de crédito atinge cerca de 50% das operações, segundo dados do
Banco Central. Além disso, 75% das compras no Brasil são parceladas, de acordo com a Febraban. Toda essa discussão veio à tona pouco após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ter afirmado que avalia extinguir o rotativo do cartão. Segundo Campos Neto, para substituir o rotativo seria proposto ao devedor o parcelamento do saldo. A ideia é que assim os juros fossem de cerca de 9% ao mês. Atualmente, a taxa é de 15%. Além disso, o presidente do BC também afirma que logo os aplicativos de banco serão unificados e o cartão de crédito vai acabar. Mas como isso impactará a sua vida? Quando comentou pela primeira vez sobre o fim do rotativo, Roberto Campos Neto disse que o assunto já estava encaminhado. Bem, pelo menos ao que parece, não está mais. Alguns meses se passaram e o presidente da autoridade monetária agora admite que essa mudança não será assim tão simples, conclusão que deveria ser óbvia para qualquer um. De acordo com a principal proposta, as faturas não pagas entrariam diretamente no sistema de parcelamento do cartão, com uma taxa de juros mensal na faixa de 9%. Isso significaria juros de 181% ao ano, bem abaixo dos atuais 445%, mas ainda num nível elevadíssimo. Outra alternativa apresentada pelos bancos e fortemente criticada pelo comércio é a de que seja instituído um limite para a quantidade de parcelas oferecidas pelo varejo. Porém, como falei há pouco, o brasileiro usa bastante o cartão para compras parceladas. Restringir isso minaria absurdamente o seu poder de compra. Também afetaria negativamente o setor de varejo, que já vem de um histórico de quedas e crises nos últimos tempos. Além disso, falta a consideração de que não se compra apenas produtos supérfluos com o cartão de crédito. Muitos de fato precisam dele para compras de primeira necessidade. Imagine isso limitado para quem conta com o crédito para comprar coisas básicas. Os bancos não estão dispostos a negociar nesses termos o fim do rotativo. Eles afirmam que o rotativo só é alto dessa maneira porque o ganho é usado para cobrir o parcelamento sem juros, algo que o brasileiro precisa usar muito. Se acabar com um, o outro também acabará e o povo sairá perdendo da mesma forma. Na esteira do fim do rotativo, também vem sendo ventilado o fim do cartão de crédito. Mas calma, não é nenhum bicho-papão. É mais simples do que parece. Segundo Campos Neto, o Open Finance, sistema que permite o compartilhamento de informações financeiras dos clientes, deve acabar com a necessidade de os usuários terem aplicativos de diferentes bancos brasileiros. A máxima autoridade monetária brasileira disse o seguinte: em até 2 anos, não terá mais app de Bradesco e Itaú. Será um app unificado que, pelo Open Finance, vai dar acesso a todas as contas. Segundo ele, a aceitação dos brasileiros ao Open Finance foi rápida, com 60 milhões de pessoas aderindo ao sistema. A ideia do BC é expandir o Open Finance para mais produtos. Campos Neto afirmou ainda que o Pix é parte desse plano maior de unificar os aplicativos e, derradeiramente, o cartão de crédito. Com o aplicativo bancário integrado, o presidente do BC afirma que será oferecida a ferramenta de pagamento em crédito, pois estará visível as taxas de crédito para todas as contas bancárias que você tem. A mudança pode ser impulsionada com os baixos custos da transação, visto que as operadoras de crédito deixam de participar da equação. Obviamente, o impacto negativo disso recairia sobre as bandeiras, como Visa e Mastercard. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito disse que o consumidor seguirá tendo diversas opções de meios de pagamento à disposição, com o poder de escolher qual delas oferece a melhor experiência. Para ela, o sistema de cartões seguirá em crescimento, por oferecer soluções seguras, eficientes e fluídas. Como exemplo de eficiência e avanço, a associação cita o crescimento do pagamento por aproximação, que já representa 44% do total de pagamentos com cartões realizados presencialmente. Nas palavras do chefe do Banco Central, se a pessoa decidir comprar no crédito, vai ter lá as taxas dos bancos. Se não, vai escolher o débito e vai ser um Pix comum. Ele se refere ao aplicativo integrado. Assim, ele complementa. Vai ter uma carteira de dinheiro físico e uma carteira de dinheiro digital. Esse sistema elimina a necessidade de ter cartão de crédito. Acho que vai deixar de existir em breve. Essas não são palavras minhas, mas do próprio chefe do Banco Central. Agora, quanto tempo significa o em breve dele? Isso não temos como saber. Enquanto isso, o que você pode fazer para não se afundar em dívidas? Para conseguir liquidar os débitos, é interessante entender a quem você deve e as opções de negociação ofertadas. Acredite, elas podem ser bastante vantajosas. Para isso, é importante identificar as dívidas mais urgentes e priorizá-las, criando um plano de pagamento realista, cortando gastos desnecessários e aprendendo sobre controle financeiro para não se endividar novamente. Se puder, evite parcelar compras desnecessárias. Parcele apenas aquelas que não tiver como escapar. Muitas instituições também liberam um limite no cartão de crédito bem acima dos ganhos mensais do cliente, para não se
sentir tentado, talvez seja uma boa reduzir o limite por conta própria, condizente com seus ganhos. Além disso, pode parecer um grande clichê, mas eu te aconselharia a montar uma planilha de gastos simples, onde você possa ter uma boa ideia de como seu dinheiro está saindo. Porém, você pode estar dizendo que tudo seria mais simples se você, enfim, conseguisse um bom salário de 5, 6 ou 10 mil reais. A realidade é que é difícil conseguir um salário assim no Brasil de hoje. Hoje o brasileiro está mais pobre. Talvez você esteja mais pobre, sentindo como se seu salário não rendesse nada. Por que isso acontece? No vídeo que aparece agora na sua tela, eu digo por quê. E o melhor, eu explico como você pode fazer parte das profissões que estão crescendo no mercado. Ao entrar nelas, você não precisará quebrar a cabeça para fazer as compras no mercado e muito menos precisará recorrer ao rotativo do cartão de crédito. Chega de depender de decisões do governo. O melhor de tudo é, com essa profissão, você só depende de si para melhorar de vida. O único homem que desafiou o governo e venceu. Como ele provou que o Estado é o grande vilão? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!